Olá, queridos, bem-vindos a mais um devocional O Justo Viverá pela Fé. Estamos meditando no tema a justiça e o reino de Deus, caminhando para o final, então, desse tema aí do Sermão do Monte, que encontra-se registrado no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, onde o nosso Senhor Jesus exorta os seus discípulos, a caminharem conforme a justiça e o reino de Deus, fazendo parte desse novo reino que está sendo inaugurado, então, com a encarnação e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Hoje nós vamos olhar para a passagem que se encontra registrada no capítulo 7, dos versículos 24 a 27, que nos diz assim: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu uma casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Então nós vemos aqui, inclusive na tradução da Bíblia que eu tenho aqui, o título é O Prudente e o Insensato, fazendo então esse confronto do prudente, que busca a palavra de Deus, que busca a justiça de Deus, que busca o reino de Deus, a sua submissão e estar sobre o seu pastoreio, que é o prudente, contra o insensato, então, que é aquele que vive alheio, que até, ele diz até aqui que ouve, que estuda a palavra de Deus, mas não guarda ela no coração, não obedece. É importante a gente ter em mente aqui, que quando ele confronta o prudente e o insensato, ele não está falando de alguém que estuda a palavra de Deus e alguém que não estuda. Ele está dizendo que os dois estudam aqui, Os dois ouvem a palavra de Deus, ou seja, são provavelmente pessoas que frequentam as igrejas, que leem a Bíblia, mas que, na verdade, têm resultados diferentes, ou seja, o prudente é aquele que ouve, aquele que guarda no coração e aquele que busca praticar tudo que tem aprendido. Enquanto o insensato é aquele que simplesmente tem um contato com a palavra, ouve, deve achar até bonito, deve falar, poxa, acho que eu deveria obedecer, mas no fim não obedece. Agora, eu queria chamar a atenção aqui da gente para algo importante, Porque nós entendo que não temos capacidade de sermos o prudente, de sermos aquele que segue a palavra de Deus sem termos o relacionamento com Deus. Que aí talvez esteja o grande ponto, a grande diferença dos dois tipos que ele está confrontando aqui. Porque é por meio da comunhão com Deus, é por meio da habitação do Espírito Santo, é por meio da revelação do próprio Deus para nós, da sua palavra, que nós conheceremos a sua palavra, que nós teremos capacidade de obedecê-la, porque o Espírito Santo agora nos guia para essa obediência, que nós poderemos então ser pessoas sensatas, pessoas prudentes. E aqui ele fala uma aplicação bem importante. Aqui pode vir a tempestade que for, você vai estar alicerçado. É como você tivesse construído uma casa sobre uma rocha, ela não cai. Pode vir tempestade, pode vir o que for, pode vir vento, pode vir o que for, ela não cai. Então, quando estamos alicerçados na palavra de Deus, mas com essa comunhão, com essa submissão, entendendo que necessitamos do Espírito Santo, para que possamos ter uma vida plena de obediência, é que estaremos nesse caminho. Por outro lado, então, vemos também o insensato. E o insensato é isso, é aquele que busca fazer a justiça de Deus por seus próprios méritos, achando que sem um relacionamento com o Senhor, ele vai entender a palavra de Deus, ele vai conseguir obedecer a Deus, vai conseguir viver de forma tranquila. Não consegue, gente. A gente, infelizmente, tem que reconhecer que nós somos pecadores, e se não tivermos a ação do Espírito Santo, nós não temos como agir. Mas, aliás, até fazendo uma colocação importante, não é nem pelo fato de sermos pecadores. Eu gosto muito de pensar na vida do nosso Senhor Jesus, o quanto ele foi pleno do Espírito Santo. O nosso Senhor Jesus, quando ele veio aqui para esse mundo, ele deixou a glória de Deus à vontade do Pai. A gente lê isso no capítulo 2 do livro de Filipenses, que ele fala, ele deixou tudo, ele se esvaziou para vir nesse mundo, deixando toda a glória dele de Deus com o Pai e vindo para esse mundo esvaziado. Mas por que ele conseguiu ter uma vida perfeita de obediência? Porque ele teve plenitude do Espírito Santo. Ou seja, se o próprio nosso Senhor Jesus, que foi homem, mas era Deus, é Deus, precisou da plenitude do Espírito Santo, quiçá nós, que não somos Deus, precisamos da habitação do Espírito Santo para obedecer, da comunhão com Deus, da revelação
da palavra de Deus por meio dele. Eu já tenho citado isso e eu acho que vale a pena a gente reforçar. Nós vamos ouvir a palavra de Deus por meio de pregações, de vídeos como esse, de idas em igrejas, através da leitura bíblica, mas quem vai trabalhar tudo isso que a gente faz, lê, ouve, é o Senhor no nosso coração. Se não for Deus a edificar o nosso coração, estaremos edificando essas verdades numa areia que quando vier a primeira tempestade, nós vamos afundar, nós vamos cair. Gosto de pensar na passagem que o nosso Senhor Jesus pede para Pedro andar pelas águas. Pedro começou bem. Ele falou para o Senhor Jesus, se é o Senhor, manda eu ir até aí sobre as águas. Jesus vem, ele olhou para o nosso Senhor Jesus, começou a andar, foi. Quando ele ouviu as circunstâncias, ele deu ouvido para as circunstâncias, olhou para as circunstâncias, tirou os olhos do nosso Senhor Jesus e afundou, da mesma forma aqui, né? Ou seja, ele não foi sensato de manter ele sobre a visão de Deus, alicerçado na palavra de Deus que disse, venha. A palavra de Deus dava alicerce para ele. Quando ele esqueceu da palavra de Deus, não obedeceu e olhou para as circunstâncias, afundou. E é a mesma forma aqui. Então nós devemos ter esse cuidado para sermos o prudente, tomando posse de todas essas coisas, para que nós não afundemos nas crises e possamos completar a carreira que Deus nos tem preparado. Amém? E não se esqueça que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, o justo viverá pela fé. Que a paz do nosso Senhor Jesus nos acompanhe hoje e sempre. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!